Por que devemos pensar corretamente sobre Deus? Fundamentado no capítulo 1 do livro O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. O que pensamos sobre Deus revela muito a respeito de nós mesmos. Devemos nos importar sobre o que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus. A adoração ela pode ser elevada ou até indigna, na medida em que aquele que adora desenvolve pensamentos altos ou baixos sobre Deus. Se altos pensamentos, a adoração será elevada. Se são pensamentos baixos sobre Deus, a adoração será indigna. E é por esse motivo que a questão mais crucial e importante que os cristãos e a igreja encara sempre é o próprio Deus. E o fato mais admirável sobre qualquer homem é a sua crença fundamentada sobre quem Deus é. Não é o que ele diz ou faz, mas o que ele pensa sobre Deus. Também o fato mais revelador sobre a igreja é sempre a sua ideia de Deus, assim como sua mensagem mais significativa é aquilo que ela diz ou deixa de dizer também sobre Deus. O silêncio e omissão podem ser até mais reveladores que discursos, inclusive. Pensamento e palavras são dons que Deus nos concede como criaturas criadas conforme a sua imagem. Portanto, para nós, é de suma importância que nossa concepção de Deus seja a mais próxima possível da verdadeira essência do Senhor, de quem de fato Ele é. Diante de nossos reais pensamentos sobre Deus, nossas declarações ou até mesmo nossas confissões de fé podem se tornar sem valores, podem ser inúteis. Nosso entendimento verdadeiro sobre Deus pode estar suprimido ou manchado por noções apenas religiosas. Precisamos de fato refletir com sinceridade para descobrir o que realmente pensamos sobre Deus. Esse entendimento de quem Deus é de fato não se restringe ao nosso conhecimento teológico, mas é fundamental para toda a prática da vida cristã. Tem implicações diretas no nosso cotidiano, na nossa adoração cotidiana. É como um alicerce de um edifício. Se esse alicerce for inadequado, cedo ou tarde aquele edifício, aquela estrutura, vai desabar. Podemos dizer que erros doutrinários, então, surgem a partir de pensamentos errados sobre Deus. Temos o dever eterno de amar a Deus com todas as forças da nossa mente e do nosso coração, de obedecê-lo perfeitamente e de entregá-lo à adoração aceitável. E isso só é possível se pensamos corretamente em quem Deus é. De fato, quando nós percebemos nossa limitação por causa da nossa corrupção, do pecado, e percebemos que desde nosso nascimento somos culpados de rebeldia contra Deus, a autoacusação que vem sobre nós pode se tornar pesada demais. De fato ela é. Contudo, o Evangelho é capaz de aliviar-nos desse peso. Ele tira as cinzas e coloca beleza e louvor. Porém, a não ser que esse peso de fato venha sobre nós e seja percebido, é impossível que o Evangelho signifique alguma coisa para nós. Até que vejamos Deus exaltado nas alturas, não haverá lamento ou fardo diante desse peso. Ou seja, visões rasas de Deus destroem o Evangelho para quem possui tais visões. Se nós temos visões rasas sobre Deus, o Evangelho não vai fazer sentido para nós. Dentre os pecados do coração humano, a idolatria é fundamentalmente um dos mais terríveis a Deus. Em última análise, a idolatria é uma ofensa à própria natureza de Deus. O teólogo A.W. Tozer disse que, abre aspas, o coração idólatra presume que Deus é diferente do que ele realmente é, o que por si só já é um pecado monstruoso, e substitui o verdadeiro Deus por algo feito à sua própria semelhança. Este Deus criado necessariamente seguirá a imagem de quem o criou, e será vil ou puro, cruel ou bondoso, de acordo com o estado moral da mente da qual ele emerge. Obviamente que um ídolo criado a partir de um coração caído, naturalmente não terá nenhuma semelhança com o verdadeiro Deus, vai estar longe disso. Portanto, nós temos que ter o cuidado para que, em nosso orgulho, nós não aceitemos a noção errônea de que a idolatria é somente nos prostrarmos diante de um objeto. Nós bem sabemos que isso não é verdade. A essência da idolatria é desenvolver pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele, ou seja, que sejam diferentes de quem Deus realmente é. Começa na mente e pode estar presente sem até mesmo ocorrer qualquer ato visível de adoração, como por exemplo se ajoelhar diante de uma imagem. O apóstolo Paulo escreveu, lá em Romanos, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O apóstolo Paulo vai dizer que os ídolos criados foram à semelhança de homens, aves, animais e seres rastejantes. Mas, apesar de se concretizarem em objetos, podemos afirmar que o início dessa idolatria, o início desses ídolos criados, se dá na própria mente dos seres humanos.
Ideias erradas a respeito de Deus não são somente a fonte da qual surgem as idolatrias. As ideias erradas sobre Deus, elas já são idolatrias em si mesmas. O idólatra, ele imagina coisas sobre Deus e age como se aquilo fosse verdadeiro, substituindo o Deus verdadeiro. Noções distorcidas sobre Deus corrompem rapidamente, por exemplo, a religião de onde surgem. Vejamos, por exemplo, a trajetória de Israel. A trajetória de Israel demonstra diversas vezes com clareza isso, de que noções distorcidas sobre Deus corrompem a religião. E a história da igreja, em diversos momentos, também confirma isso. Então, um conceito elevado de Deus é essencial para a igreja. Quando não se tem esse conceito elevado, a igreja, a sua adoração e padrões morais ficam em falta também. Abandonar um conceito elevado de Deus é o primeiro passo para o declínio de uma igreja. Portanto, aqui consiste a importância de pensarmos corretamente sobre Deus. Uma das obrigações mais relevantes da igreja hoje em dia é justamente elevar esse conceito de Deus, trazer o verdadeiro conceito de quem Deus é. Isso nós encontramos nas Escrituras, deixada pelo próprio Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu compartilho a oração que o Tozer ele deixa ao falar sobre o assunto em seu livro. Ele diz o seguinte: ó Deus Todo-Poderoso, não o Deus dos filósofos e sábios, mas o Deus dos profetas e apóstolos, e acima de tudo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso expressar-te sem culpa? Aqueles que não te conhecem são incapazes de clamar a ti como és. Não adoram, portanto, a ti, e sim a uma criação da própria mente. Ilumina-nos assim, para que possamos amar-te com perfeição e adorar-te dignamente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero te ver como tu és, não como imagino, mas como tu és. Posso me esconder, quero